Boa noite. Boa noite, doutor Hudson. Boa noite, Zé Américo. Tudo Tá bem? mudo, Tá no não tá mudo? dando para te ouvir, não. Uai, onde que é a configuração aqui do... Só um minutinho, Zé Américo. Você sabe onde é a configuração aqui? Não, não tá dando para ouvir, Hudson. Onde que é o áudio aqui? Só um minuto, Zé Américo. Ju! Ju! Faz favor. Doutor Hudson com um probleminha técnico ali, assim que É, solucionar, a gente entra aqui. falou que eu tô sem áudio. Só um minuto, Zé Américo. O pessoal tá falando que tá ouvindo, Zé Américo. Opa, estão ouvindo o doutor Hudson. Eu acho que... Trote, desculpa aí, Nossa, a pessoal. conexão tá ruim demais. Falha minha. Bom, Fiquei tenso aqui doutor... agora. E eu aqui, poxa, o que está acontecendo e tudo. Mas vamos lá. Vamos lá. Boa noite. Boa noite, Hudson. Dr. Hudson José Caran Nassif, médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e coordenador do Serviço de Urologia do Hospital Life Center. Boa noite. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui para a gente falar sobre as inovações no tratamento urológico, com foco especial aí no tratamento, nos avanços aí do tratamento da hipertrofia benigna da próstata, né? Eu queria lembrar aos nossos seguidores que todas as nossas lives ficam gravadas lá no IGTV, vocês podem acessar e assisti-las. Nós já falamos sobre AVC com o Dr. Daniel Izoni, falamos sobre doenças cardiovasculares, quando procurar o pronto atendimento com o Dr. Caio Ribeiro, falamos sobre a cirurgia metabólica, que é uma variante aí da cirurgia bariátrica, utilizada em pacientes com diabetes grave, com o Dr. Roberto Cabezas. Preparação do hospital para a pandemia, foi uma live que eu fiz com o jornal O Tempo. A cirurgia plástica e a cirurgia ortopédica com o Dr. Antônio Tufi. Hoje, Dr. Hudson vai fazer a primeira parte dessa nossa live, depois nós vamos receber aqui o Dr. Tiago Mossi, que é o coordenador do Serviço de Radiologia Intervencionista do hospital. Nós estamos chegando no Hospital Center agora, e ele vai falar para a gente sobre os avanços no tratamento minimamente invasivo, também com um foco especial aí na embolização prostática. Né? A hipertrofia benigna, ou hiperplasia benigna, ou aumento benigno da próstata, é uma doença que atinge 70% da população masculina acima de 60 anos de idade. É uma condição extremamente frequente, né, que vai acometer sete em cada 10 homens, né, e que leva, de uma certa maneira, a uma perda na qualidade de vida, não é isso, Hudson? Isso, isso. Você pode falar um pouquinho para a gente sobre os sintomas, o que é o aumento benigno da próstata, o que causa, por que ele é tão frequente, enfim. Bom, como o senhor já falou, né, Zé Américo, é uma doença, é uma patologia muito prevalente, né?
Só para ilustrar, em Belo Horizonte, de acordo com o último dado, né, do IBGE, o censo de 2010, a gente estaria falando aqui em Belo Horizonte hoje com um público de homens, aproximadamente 60 mil homens com diagnóstico de hiperplasia benigna da próstata, isso só em Belo Horizonte. Como o próprio nome diz, né, a hiperplasia prostática benigna é um crescimento benigno da próstata. É uma patologia muito comum, ela não tem relação com câncer de próstata, às vezes pode ficar essa confusão para o paciente. Eu estou com a próstata aumentada. Isso não quer dizer câncer de próstata, certo? São duas patologias totalmente diferentes. E é uma patologia que ela pode afetar muito a qualidade de vida do paciente. Inclusive, na abordagem do paciente, dos questionamentos que a gente faz é justamente sobre a qualidade de vida que ele tem no momento, da questão miccional, tá? Então, normalmente são pacientes que apresentam sintomas que a gente chama de obstrutivos. O que são sintomas obstrutivos? O paciente começa a perceber uma diminuição do jato urinário, a pressão começa a diminuir do jato, ele urina e fica com aquela sensação que a bexiga não esvaziou completamente, tá? O jato intermitente, ele começa a urinar, o jato interrompe, ele urina de novo, o jato interrompe. O fato de levantar à noite também para urinar, algumas vezes, pode ser um indício de hiperplasia da próstata. Então, é uma sintomatologia muito ampla e que, no final das contas, o paciente ele perde em qualidade de vida, principalmente se ele tem esses sintomas noturnos, de levantar várias vezes à noite para urinar. Ele não consegue entrar no sono profundo, né? No sono reparador. Então, no dia seguinte, o paciente se sente cansado, desanimado, e isso influencia muito na produtividade e na qualidade de vida do paciente. Tem um seguidor nosso, Hudson Francisco, de 63 anos, ele relata que faz exame de sangue todos os anos e que sempre dá o resultado normal. Deve ser o PSA, né? Especificamente para a próstata, né? E que, apesar disso, ele urina em 2 vezes, né? E ele não consegue esvaziar totalmente a bexiga. Então, é isso que você está dizendo, né? Não tem relação com câncer, né? PSA é um exame específico, né? Mas tem relação aí com o aumento benigno, não é isso? Isso, e lembrando, né, o Francisco, que o diagnóstico de hiperplasia de próstata, ele não é feito com o PSA. O PSA pode ser usado também como uma ferramenta para diagnóstico, mas no caso dele, se ele está fazendo só o exame de sangue, o PSA não vai dar o diagnóstico de hiperplasia. Ele pode ser um indício. O diagnóstico é através de anamnese, exame físico, que seria o toque, e um exame de imagem que normalmente a gente usa ultrassom. Com esses achados, a gente consegue definir um quadro de hiperplasia prostática. PSA isolado, não. E quando é que um paciente que percebe esses sintomas deve procurar ajuda médica? Bom, normalmente, Zé Américo, a ajuda ela deve ser procurada logo no início dos sintomas. Tá? Então, o paciente começou a perceber alteração miccional, ele já merece uma avaliação com o urologista. Tá? Lógico que nem todo paciente com hiperplasia prostática ele vai precisar de tratamento. Uma grande parte dos pacientes com hiperplasia prostática, eles vão ser só acompanhados. Tá? Aí a gente faz uma estratificação do nível de sintoma, da gravidade dos sintomas, e através desse score, a gente direciona para um tratamento ou outro. No caso, ou só observação, ou tratamento medicamentoso, ou, no caso, tratamento cirúrgico, né? Nos sintomas mais graves. O Valderian, Vanderlan, ele pergunta se existe algum cuidado preventivo em relação ao aumento da frequência, em relação ao aumento da próstata. Oi, travou um pouquinho em relação entre... O Vanderlan pergunta se existe algum cuidado preventivo que possa ter para evitar esse aumento da micção ou aumento da próstata.
Bom, se ele está perguntando de prevenção da hiperplasia, né, o que a gente sabe hoje é que pacientes com peso corpóreo elevado, índice de massa corporal, IMC mais alto, circunferência da cintura abdominal também elevada, são pacientes que têm uma probabilidade maior de desenvolver uma hiperplasia prostática e sintomática. Então, no caso, uma profilaxia, uma medida preventiva, se é isso que ele está perguntando... É, uma medida preventiva. Seria principalmente controlar esses fatores aí, ganho de peso, né? Índice de massa corporal seria um fator de proteção. Entendi. Essa, para mim, foi surpresa, não saber que a obesidade também provoca aí uma sintomatologia maior da próstata, né? Inclusive, tem estudo que mostra, Zé Américo, que atividade física moderada a severa, assim, mais intensidade, ela diminui em 25% a chance de desenvolvimento de hiperplasia sintomática. Então, e geralmente os pacientes sedentários, né, que têm um IMC mais alto, então é um fator de risco, realmente. É um fator de risco. Interessante. E aqui a nossa live também, ela gerou muito interesse das nossas seguidoras, né? Geralmente as mulheres é que tomam para si o papel de cuidar da família, né? Então, algumas mulheres mandaram perguntas prévias aqui, e a Tânia Lúcia, ela pergunta quais os tratamentos possíveis e suas implicações para o homem sobre o crescimento e desconforto da próstata. Bom, isso que você falou é uma verdade que a gente vê muito em consultório, né? A mulher, realmente ela põe a família debaixo dos braços, né? Abraça mesmo e não é raro o paciente ir ao consultório porque a esposa está levando, né? E também não é raro o paciente... Tem muito preconceito, né, Hudson, contra o consultório urológico, né? Apesar que isso melhorou muito, mas ainda existe. Sei. E aí, quando você começa a conversar com o paciente, às vezes você pergunta ao paciente sobre a questão miccional, como é que está para urinar, e fala, não, está ótimo, inclusive estou urinando até demais. E esse urinar demais, às vezes, já é um sintoma de uma patologia de próstata, né? Então, realmente, eles têm um certo receio do urologista e a mulher a gente conta muito com a parceira, nesse caso, para ficar no pé ali do marido, do pai, para procurar o urologista. Em relação ao tratamento, né, que parece que foi pergunta específica, hoje a gente tem tratamentos que variam de acordo com a intensidade de sintomas, né, Zé? Igual eu falei, tem pacientes que não têm sintomas leves, você pode só acompanhar, ou um tratamento medicamentoso, sintomas mais graves, os tratamentos cirúrgicos. Aí, atualmente, o padrão ouro continua sendo a raspagem da próstata, que a gente chama de RTU, continua sendo padrão ouro. Tem as variáveis, né? A enucleação da próstata, que você tira praticamente todo o adenoma, todo o crescimento da próstata, você consegue retirar também por via endoscópica. Tem a cirurgia aberta, que faz uma incisão abdominal. E também, no caso mais recente, a embolização da próstata. Sim. Mas antes da gente entrar aí na embolização, o Rufino, ele pergunta qual que é a frequência que se deve fazer o exame do toque. Bom, o toque, aí a gente está falando mais para a investigação de câncer de próstata, né? Eu acredito que seja a pergunta relacionada... Ou hipertrofia, né? Normalmente é o seguinte, já é recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia, o homem a partir de 45 anos que tem a história de câncer de próstata na família, já deve fazer esse controle anualmente. Para quem não tem histórico na família, esse controle pode ser feito a partir de 50 anos. A periodicidade do exame é anual. Anual. Esse exame deve ser feito anualmente. E ele pergunta também se o PSA mais a imagem substituem o toque. O toque, não. Infelizmente, não. O toque ainda é muito necessário para avaliação prostática. Junto com o PSA, o exame de imagem,
mas a sensibilidade do toque junto com o PSA, os dois eles têm um potencial de um complementar o outro muito grande, né? Então, sim, não anula. O exame de PSA e o exame de imagem não anula a necessidade do toque. não elimina. Não tem jeito não, Não Rufino. tem jeito. Bom, falando um pouquinho aí dos avanços na urologia, né, no tratamento urológico, eu queria falar aqui um pouquinho, Hudson, dos avanços que a gente tem implementado lá no hospital, do crescimento da nossa equipe de urologia, né, da qualificação. Então, fala para mim um pouquinho da nossa equipe, como é que tá, como é que ela está organizada, como é que a gente, quais os investimentos que a gente fez lá nos últimos tempos aí para o pessoal poder entender a situação da urologia no Hospital Life Center. Tá. Bom, a urologia hoje no Hospital Life Center é totalmente diferente da urologia da época da inauguração do hospital, tá? O serviço de urologia cresceu muito, principalmente depois que nós instituímos, né, o plantão físico de urologista no pronto atendimento. Isso melhora demais a questão do serviço de urologia, né? Dá uma retaguarda muito grande para a equipe, tendo plantão físico. A equipe hoje ela está estruturada, Zé Américo, digamos assim, se a gente fosse dividir a urologia em subespecialidades, hoje na nossa equipe nós temos pessoal capaz de tratar todas as patologias urológicas, tá? Então, a uro-oncologia, né? A laparoscopia, a cirurgia endoscópica propriamente dita, o laser, tratamento para cálculos renais, com laser. Com laser dentro do hospital, né? Não são todas as instituições que têm esse equipamento, não é isso? Não, não são todas as instituições. Hoje a gente tem um laser dentro do hospital. E qual que é a vantagem, Hudson, de ter o laser, do tratamento do cálculo com laser e sem laser? Qual que é a diferença aí? Bom, basicamente é o seguinte, antigamente, quando a gente não tinha o laser no hospital, um tempo atrás, muitos casos que a gente poderia resolver com um procedimento só, não eram resolvidos pela falta do laser. Então, com o laser fixo no hospital, que hoje a gente já tem esse conforto, a maioria dos casos que internam, principalmente de urgência, eles podem ser resolvidos apenas com uma internação, tá? Então, isso traz uma resolutividade para o serviço muito grande. E além do laser, né, Zé América, a gente tem também o aparelho flexível, o ureteroscópio flexível. Exato. Que também fica no hospital direto, né? Nós temos esse aparelho. Então, com esse arsenal aí, a gente consegue resolver praticamente 100% dos casos. E o ureteroscópio flexível, tanto para o cirurgião quanto para o paciente, é bem melhor, né? Ele dá uma segurança maior, um conforto, né? Sim, porque precisa de menos sedação para o paciente, né? O paciente ele tem uma probabilidade maior de resolver o problema numa intervenção só. Então, ele se sente mais seguro, né? Vou sair daqui com o meu caso praticamente resolvido. Então, isso otimizou demais o serviço para tratamento de cálculo, no caso do laser, né? Então, a equipe ela é bem... Pode falar. Bem completa, né? Bem completa, tá? Então, assim... E essa... Também, que é bem específico, são poucos urologistas. O Paulo Albareza aqui está perguntando, explica melhor como o laser fragmenta os cálculos. Bom, o laser, a vantagem do laser na fragmentação do cálculo é que ele consegue uma fragmentação bem melhor do cálculo, ele pulverizar o cálculo. Então, você quebra um cálculo com laser, uma das vantagens, né? Se pulveriza o cálculo, fragmentos bem menores, provoca menos traumatismo no sistema urinário, então machuca muito pouco o ureter, machuca muito pouco o rim, se for um cálculo que está dentro do rim. Então, o índice de complicação é bem menor quando você usa o laser. Porque a alternativa é mecânica, né? Uma quebra mecânica, né? O litrotor balístico, né? Que é mecânico
Então, Choque, onda de choque. exatamente, direto no cálculo, né? Mecânico mesmo, e risco de lesão de ureter maior. Então, porque os fragmentos são os maiores. fragmentos são maiores e o impacto que o balístico pode causar na mucosa, às vezes ele pode até perfurar o ureter. O laser, a profundidade dele, o cometimento na profundidade do ureter é muito pequena. Então, mesmo você, se o laser atingir a mucosa do ureter, ele não vai provocar uma lesão significativa. Certo? Entendi. E me fala uma coisa, Hudson, você falou aí das especialidades, né? Elas, a urologia também está presente no nosso centro de especialidades médicas, né? Então, essas áreas de atuação que você colocou também estão conosco ali no nosso centro de especialidades. Ok. Não é isso? Sim, o paciente que chegar no centro de especialidade, qualquer problema urológico, a equipe vai conseguir resolver. Tá? Desde de cálculo a problemas de uretra, no caso, não é o caso do hospital, mas até urologista com formação em uropediatria nós temos. Então, a gente consegue abranger toda a gama aí de problemas urológicos, sabe, Jamir? Sei. E, bom, agora, embolização prostática. Que novidade é esta? A embolização é um tratamento relativamente novo, né? Aqui em Belo Horizonte, a gente pode afirmar que é novo. O Hospital Life Center é pioneiro nesse tratamento aqui em Belo Horizonte. Em outros centros do Brasil, ele já é um procedimento até relativamente muito utilizado, tá? É um procedimento pouco invasivo, é um procedimento feito com anestesia local. O paciente vai embora para casa no mesmo dia, né? Então, é um procedimento que veio realmente agregar o arsenal que a gente tem para tratar a hiperplasia prostática. Vou deixar bem claro que não é a primeira opção de tratamento para hiperplasia prostática, tá? Não é a primeira opção. Mas ela é uma opção muito interessante para determinados tipos de paciente. E quando é que está indicado, Hudson? Bom, paciente que não tolerou tratamento medicamentoso, tá? Ou que usou tratamento medicamentoso. O medicamentoso seria a primeira opção. Seria a primeira opção, tá? Aí ele não tolera o medicamentoso, a segunda opção. Isso. Aí cirurgia. Qual que seria? Cirurgia, que é a transuretral. Isso, a primeira opção seria a transuretral, a raspagem. Certo? Certo. Então, o paciente que já usa o medicamento e depois de um determinado tempo não está fazendo efeito mais, ele para de fazer efeito o medicamento, tá? Então esse paciente também já evolui de degrau, ele já passa para uma indicação cirúrgica. No caso da embolização, pacientes que têm o risco cirúrgico muito aumentado, tá? É uma boa indicação para a embolização, certo? Os pacientes que não querem ter distúrbios ejaculatórios também é uma opção muito interessante para a embolização, tá? E os pacientes que realmente não querem passar por um procedimento cirúrgico, não querem ficar internado 2 dias no hospital, 3 dias, não querem ficar usando sonda vesical no pós-operatório, tá? Então, são as indicações clássicas da embolização. Lembrando que apesar da embolização ser feita pelo radiologista intervencionista, no nosso caso, o Dr. Tiago, que vai participar daqui a pouco, ele que faz o procedimento, mas a seleção de pacientes é feita pelo urologista. O urologista é o profissional capacitado para definir qual o melhor tratamento para determinado tipo de paciente. Sim. É obrigatório a passagem pelo urologista. E é obrigatório também o acompanhamento pós-procedimento pelo urologista. Pós-procedimento pelo urologista. Existe acompanhamento. Tem todo um protocolo e o Hospital Life Center foi o primeiro hospital de Minas Gerais, eu acredito, de Belo Horizonte com certeza,
a obter o credenciamento do Conselho Federal de Medicina para fazer este procedimento, essa novidade, a embolização prostática, não é isso? E que não é fácil, né, Jamel? Nós vimos tanto que é difícil, né? Conseguir esse credenciamento. Né? Foi um ano de trabalho para a gente poder conseguir esse credenciamento, mas com uma equipe diferenciada que a gente tem, com a estrutura diferenciada do nosso hospital, né? Passamos por uma auditoria do CRM de Minas, que constatou que nós temos plenas condições, então, assim, não é um procedimento, é um procedimento tecnicamente simples, mas de uma complexidade também importante, que a ponto de ser regulado de uma maneira bem específica. E muito seguro, né? Muito seguro. Exatamente. O Eduardo Vitor pergunta se paciente em uso de anticoagulante pode fazer a embolização. Pode. O risco de sangramento é praticamente zero no procedimento de embolização. Então, o paciente em uso de anticoagulante, ele pode sim fazer a embolização. Tem a avaliação, né, de como é que está o tempo de coagulação e tudo, mas não é uma contraindicação absoluta. Né? Exatamente. Muito bom, Hudson. Muito obrigado pela sua participação. Agora eu vou chamar o Dr. Tiago Mossi, que nós vamos continuar conversando com ele sobre aspectos técnicos da embolização prostática. Não saiam daí. Essa live vai ficar gravada no IGTV, tá bom? Para quem quiser assistir posteriormente. E, Hudson, muito obrigado e até já. Continua aí conosco. Obrigado, Jamel, que eu que agradeço. Um abraço. Um abraço. Doutor Tiago Mossi. Boa noite. Boa noite. É um prazer estar conversando com vocês. Muito obrigado pela sua participação, Tiago. Ótimo. Doutor Tiago Mossi, está escutando bem? Muito bem. Que bom. Doutor Tiago é médico pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, é especialista na área de imagem, com título em ultrassonografia geral e Doppler, radiologia e diagnóstico por imagem, radiologia intervencionista e angiorradiologia, neuroradiologia intervencionista, é membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia, da Sociedade Brasileira de Radiologia, intervencionista, de radiologia intervencionista e angiorradiologia, além da Sociedade de Neuroradiologia Intervencionista. É muita sociedade, hein, Tiago? Pois é, né? E, recentemente, passou a integrar o corpo clínico do Hospital Life Center como coordenador do serviço de radiologia intervencionista do hospital. Tiago, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Inicialmente, queria que você falasse para a gente um pouquinho sobre a especialidade, depois a gente entra aí nos aspectos aí da embolização prostática especificamente, né? A radiologia intervencionista é uma especialidade que atua praticamente no nosso organismo todo, né? Isso já vem de longa data, seja através da cardiologia intervencionista com os cardiologistas, da neuroradiologia com os neuros, e o radiologista intervencionista atuando também aí de uma maneira integrada. O que mais que tem de novidade, Tiago, nessa área? É uma área muito nova e muito ligada à tecnologia. Então, sempre está pintando alguma coisa nova. E todos os procedimentos cirúrgicos são guiados por máquinas. Desde uma embolização de um aneurisma, uma formação arteriovenosa, procedimentos de alta complexidade, até um simples procedimento de uma biópsia guiado por ultrassom, guiado por tomografia, né? São todos procedimentos minimamente invasivos, que
apenas com um furo, né, independente do Uhum. local, e guiados por máquinas. Então, agora entrando, né, a parte da embolização prostática, uma técnica relativamente nova, e além disso tem outras, ablação de tumores, quimioembolização de tumores, é uma Mioma, técnica, tratamento de mioma também. A gente está com mioma, muitas, muito muitas bom. mulheres nos assistindo aqui, né, para tratamento de mioma. Tem alguns procedimentos também sobre as tubas uterinas, né? Tem recanalização de tubas uterinas, tem muita coisa nova chegando. Da mesma forma que a tecnologia de celular, computadores Uhum. vão chegando cada dia mais rápido, a medicina vai evoluindo no mesmo patamar, né? Hoje uma avaliação É, radiológica do canal lacrimal, né, que a gente nem fala o nome porque é desse tamanho, né? Trava a língua, né? uma Dacriocistografia. tomografia digital, subtração digital, né? A gente consegue Isso. avaliar o líquido percorrendo em tempo real dentro das vias lacrimais. Então, tem muita coisa nova chegando. E esse equipamento, o Tiago, que a gente colocou lá no Live Center, nessa máquina que a gente colocou, o Azurion 3 da Philips, que a gente trouxe aí da Holanda, foi o primeiro instalado aqui no Brasil e tudo. Essa máquina, ela tem os recursos para É, realizar esses procedimentos que você está citando aí? pô, um equipamento fantástico, né? E é um equipamento que viabilizou a gente levar a embolização de próstata para dentro de Belo Horizonte, que ela tem um Aham. recurso de 3D, né, na pelve, com reconstrução axial, sagital. Então, é uma máquina fantástica, uma máquina com qualidade de imagem enorme, a gente tem mínimos detalhes. E quando a gente vai, por exemplo, a gente está falando de embolização de próstata, os vasos são muito pequenos, né? Uma próstata, Aham. a gente vai estar falando em 50 gramas, né? 80 gramas. Então, um vaso para nutrir um órgão tão pequeno, a gente precisa de uma definição de imagem muito boa, né? A máquina é excelente, sem sombra de dúvida. E essa técnica, o Mário Nazareno pergunta aqui se essa técnica está indicada para tratar apenas a hipertrofia prostática. Benigna. A hipertrofia Benigna. prostática benigna. É, é, é uma técnica, né, que ela, inicialmente, os primeiros casos de embolização de próstata foi devido a sangramento. Poucas pessoas sabem. Então, paciente que tinha um sangramento ou no esperma, ou então sangramento até mesmo na uretra, não conseguia se definir o local exato, fizeram as primeiras embolizações, houve, né, parou o sangramento e, consequentemente, houve uma redução também do volume prostático. Mas 98% dos casos é para hiperplasia prostática benigna. Benigna. Né? Então, esse procedimento ele foi trazido para o Brasil pelo Dr. Carnevale, não é isso? Uhum. Em São Paulo. 2008, em São Isso. Paulo, e aí eles fizeram lá no Hospital das Clínicas de São Paulo uma série aí com mais de 300 casos, não foi? Isso. E em 2016 o Conselho Federal de Medicina regulamentou a técnica como uma técnica não experimental, ou seja, uma técnica aprovada cientificamente, tecnicamente pelo Conselho Federal de Medicina desde 2016, com uma regulamentação bem específica, bem embasada, bem fundamentada. E aí o Darcy ele pergunta sobre a evolução dos resultados ou da técnica desde a sua introdução pelo Dr. Carnevale aqui, como é que foi isso? A, a técnica é praticamente a mesma. Algumas pequenas mudanças, mas o grande diferencial da época que iniciou a embolização de próstata até hoje é os estudos, né? Hoje tem grupos com mais de 1.500 casos já realizados de embolização de próstata. Isso a gente tem um grupo muito forte em Lisboa. Então, com isso, a gente conseguiu avaliar quais os pacientes que têm indicação, quais os pacientes que vão ter um bom resultado e aquele paciente que não é o ideal para a embolização. Quando a gente vai avaliar sobre a hiperplasia prostática benigna, tem um hall de procedimentos, tem RTU, tem prostatectomia. Então, quando tem muitos procedimentos, é porque nenhum é 100%. Então, o ideal é um estudo em conjunto com a urologia,
ver o que há de melhor para o paciente e ser ofertado o que tem de melhor. Correto? Hoje o paciente tem conhecimento, busca conhecimento aqui e lá, então tem que ser ofertado o que há de melhor. Então, hoje nosso tratamento é um tratamento em conjunto. A questão da embolização da próstata não é exclusivamente tratou o paciente e foi embora, não. É o pré-cirúrgico, depois do procedimento, é um acompanhamento de no mínimo 3 meses para dar um resultado legal para o paciente. Esse que é o nosso objetivo. Melhor qualidade de vida. Então, isso aí é primordial. Ótimo. E das contraindicações do procedimento, o Tiago? Na verdade, não existe uma contraindicação tão absoluta para o procedimento. Existem alguns pacientes que, dependendo da característica da próstata, ele não vai ter um resultado tão legal, entendeu? Ou então um paciente com as próstatas muito pequenas, um paciente que não tem hiperplasia da zona, a zona central ou aquela zona de transição, o resultado não vai ser um resultado legal. Então, não justifica fazer o procedimento, que a pessoa vai sair infeliz. Né? Vai ter uma melhora clínica? Sim, todos os pacientes têm melhora clínica, porque a próstata vai reduzir de tamanho. Mas, de repente, não é o esperado pelo paciente. Então, tem que ser uma coisa muito bem conversada. Né? O João Duarte perguntou aqui se esse procedimento é coberto pelos planos de saúde. Ô, João, esse procedimento ainda não foi incluído no rol de cobertura obrigatória das operadoras de plano de saúde. Então, é melhor a fazer é você perguntar para a sua operadora se ela oferece essa cobertura. Né? Se ela não oferecer e você tiver interesse em fazer, você converse com o seu urologista, com alguém de sua confiança, né? Explica que você assistiu a nossa live, recomenda aí para ele, que aí ele pode assistir posteriormente, tudo entrar em contato conosco, né, que nós estamos aí à disposição para poder resolver o problema aí da melhor maneira que for possível. Né? Um outro seguidor nosso, Melo, o senhor Melo, está perguntando aqui, só rapidamente, ele diz que fez já 2 raspagens e que saem coágulos na urina, se isso é normal. O senhor deve consultar o seu urologista, né? A gente aqui não pode dizer se é normal ou não, a gente não tem nenhuma informação a respeito do seu estado, enfim. É bom que o senhor volte ao seu urologista, consulte com ele, porque é a melhor pessoa indicada para te dar orientação. Né? Vou aproveitar, em relação ao sangramento, normalmente a embolização encerra esse sangramento, tá? Isso aí, por experiência própria, esse sangramento contínuo, a embolização resolve. Mas passa pela avaliação do médico, colega, né? Claro, do colega, claro, e antes de procurar, e o Tiago é o único que está fazendo isso aqui em Belo Horizonte, porque ele tem uma formação específica para fazer, e não é fácil conseguir isso. Né? Tiago, me fala um pouquinho mais sobre a técnica em si, como é que é? Né? Assim, descreve para o nosso público, assim, em linhas gerais, assim, como que é? Como é que é feito isso? Como é que é o acesso para isso? Porque a gente já comentou aqui mais cedo que é ambulatorial, só uma sedação, o paciente vai embora para casa no mesmo dia. Como é que é isso? É um procedimento que normalmente a gente precisa de um vaso de acesso. Eu posso pegar esse vaso tanto no braço, ou na mão, ou até mesmo na virilha, correto? Com anestesia local, uma pequena punção, vamos falar aí a questão de 2 milímetros, né? Um furinho de 2 milímetros, através de um catéter guiado pelo aparelho de hemodinâmica. A gente vai primeiro fazer o diagnóstico da artéria prostática e depois, com um microcatéter, a gente vai conseguir entrar dentro dessa artéria com liberação de partículas. Com isso, a próstata, entre parênteses, perde alimentação, né? Vai reduzir a vascularização, e tirando a alimentação dela, a tendência dela é reduzir, ou então até mesmo emagrecer. Eu brinco e falo assim,
que a gente faz é um rejuvenescimento da próstata. Você faz a embolização, a pessoa ganha mais 20 anos para trás. Então, a técnica bem tranquila, eu prefiro fazer com anestesia local. Durante o procedimento, a gente vai conversando com o paciente, não tem nenhuma dificuldade, né? Não tem surpresas nenhuma durante o procedimento. Após o término do procedimento, o paciente fica em repouso 4 horas, em observação no hospital, e depois vai para casa. Faz de manhã, Uhum. de tarde está em casa. O pós-operatório costuma dar dor local, então o paciente sai com medicamento para dor, e dentro de 3 dias já pode voltar às suas atividades físicas normalmente. Então tem paciente que já volta até fazer esporte com 4, 5 dias, sem nenhuma dificuldade, né? É um procedimento novo, minimamente invasivo, então tem aquelas indicações. O paciente que é jovem, que não quer nenhum, que é sexualmente ativo, não quer ter nenhuma alteração sexual, nem nada, está tendo aquele pequeno incômodo, é um caso legal para fazer embolização. O paciente ou então tem vários problemas de saúde, existem as contraindicações, os riscos com a cirurgia grande, é um bom caso, né? Semana passada fizemos um caso de um senhor bem bacana, 84 anos, diabético, com a próstata de 240 gramas. Foi para casa no mesmo dia, está passando bem. Então, isso que é o objetivo, levar qualidade de vida para os pacientes, né? Um senhor de 84 anos, com a próstata de 240 gramas, ele devia estar com a qualidade de vida bem prejudicada, né? Então, assim, muitas vezes a gente não consegue dizer para o paciente, você vai melhorar exatamente isso. Todos têm uma melhora clínica muito boa, Uhum. mas cada paciente de uma forma. E o mais importante de tudo é ser bem estudado antes de fazer qualquer procedimento. Paciente bem estudado, ele vai ser bem tratado. Então, nada de correria para cirurgia, tomar uma segunda opinião é sempre interessante. E na parte ginecológica, o que você tem de novidade aí para nós? O hospital hoje já faz, né, a parte de embolização de miomas. Agora queremos entrar com a parte de recanalização de tubo uterina e as ablações de miomas. Paciente com mioma único, a ablação é um procedimento bem legal, que a gente introduz uma agulha guiada por ultrassom, vai nesse nódulo, que o mioma é um nódulo sólido, e queima ele, procedimento que é feito da mesma forma, procedimento ambulatorial, entra de manhã, de tarde, está em casa. E na oncologia, Tiago, quais são as aplicações atuais aí da radiologia intervencionista na oncologia? Que a gente vê um arco de especialidades em onde a radiologia intervencionista tem a sua atuação, né? Na oncologia, como é que... Primeiramente, as biópsias. Biópsia guiadas por tomografia, ultrassom, procedimento minimamente invasivo, que precisa do diagnóstico para começar o tratamento oncológico. Então, as biópsias são procedimentos minimamente invasivos e hoje, com os métodos de imagem, a gente consegue pegar qualquer nódulo. Não temos muita dificuldade. E para o paciente é muito tranquilo. Além disso, tem as embolizações, né, que a gente vai suprimir a vascularização do tumor. Tem a quimioembolização, que a gente injeta a droga diretamente na artéria que nutre o tumor. Tem as ablações, metástases hepáticas ou em algum outro local, que a gente queima o nódulo, né, com um pequeno furo, coloca uma agulha e queima essa metástase, evitando a cirurgia de maior porte. Além disso, são muitos casos, né, mas tem assim, drenagens percutâneas da parte de vias biliares, colocação de stent em vias biliares. Tem uma gama muito grande de procedimentos, né, da parte Uhum, oncológica. isso. Hoje todo serviço de ponta em oncologia tem um radiologista intervencionista por detrás. E esse equipamento nosso te possibilita fazer todos esses procedimentos, né? Claro, claro. Ele tem os Claro. recursos aí necessários e tudo, É tanto um para aparelho de neuro, para ponta, né? cardio, é um Aparelho de aparelho... ponta. Aparelho de ponta. Hoje o hospital está muito bem servido em questão de aparelhagem e de profissionais, né? Hoje eu tenho um grupo muito seleto de profissionais trabalhando no Life Center, sem sombra de dúvida.
O Eduardo Vitor pergunta aqui se é possível fazer ablação de tumores renais por Sim, sim, crioterapia ou sim, radiofrequência. sim, sim. Tendo a indicação, tendo as dimensões necessárias, fazemos sim. Pode fazer tanto a ablação como a embolização. Cada caso é um caso, precisa ser bem estudado para ter uma indicação boa, né? E a parte vascular periférica também, como é que está aí a questão dos estentes vasculares periféricos, recanalização de artérias periféricas? O que a gente tem de avanço aí nessa área, Thiago? É, essa área é uma área que todo dia chega o material, né? Cada dia o material vem mais fácil de manusear, né? Os estentes, cada dia eles vêm com material mais adequado, com menor risco de trombose após a liberação dos mesmos. Uhum. Questão das malformações periféricas, cada dia tem uma droga nova, uma cola nova. Então, é constante, né? É, cada 6 meses a gente tem que voltar a estudar e começar do zero praticamente, porque tem algo novo. Tem avanços aí que, né? É difícil de acompanhar, viu? Não é Aham. fácil, não. Não, tá ótimo. Bom, se quer acrescentar mais algum ponto, Thiago? Mais alguma coisa aí que tenha ficado faltando para a Eu acho gente? que foi, A foi gente já está muito, caminhando aqui para o final aqui da nossa live. eu acho que foi muito ilustrativo, né? Qualquer dúvida aí pode procurar a gente que vai ser bem, bem recebido. Tá ótimo. Muito obrigado, Thiago. Pessoal, a próxima live com o Glauco, presidente do Hospital Life Center. Então, eu espero vocês aqui. Deve ser no dia 31, se eu não me engano, acho que é a última segunda-feira do mês. Todas as nossas lives estão gravadas no IGTV. Tiago, muito obrigado. O Hudson ainda está nos assistindo. Hudson, muito obrigado. Muito obrigado ao pessoal que ficou conosco aqui, que passou por aqui. Quem perdeu algum ponto, a live está gravada. Daqui a pouco a gente sobe ela para o IGTV. Muito obrigado. Uma boa noite, boa semana para todos. Boa noite. Um abraço, Tiago.